Acho que não. Bom. Pessoal, boa noite. Vamos aqui falar hoje sobre legislação e jurisprudência trabalhista nesses tempos de Covid-19, coronavírus. Estou só esperando a doutora Alice entrar aqui para já chamar ela para dividir a tela aqui e começar a dar os esclarecimentos que a gente precisa. Doutora Alice, para quem não sabe, ela é procuradora do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, ela também é professora de um curso na área trabalhista, acabou de entrar aqui, deixa eu já adicioná-la. Acho que é isso. Fazendo. Vamos ver se foi, aguardando. Oi, Alice. Oi lá. Tudo aí, bem? tudo Tudo bom? bom? Tudo em Boa, tava ordem, tudo em casa, tudo em ordem. todo mundo em Vamos lá. casa, né? Pois é, não tem para onde fugir muito, Eu, né? eu tive até um probleminha aqui que eu não tava conseguindo encaixar o meu, o meu tripé, então eu tô tendo que colocar Tá, no. vai arrumar, quer arrumar? Arruma aí, Mas tranquila. eu acho que E a tá dando gente pra dá me ver bem, início. né? Tá, não, dá pra ver, sim, dá pra ver. Tá um pouquinho escuro só, mas acho que talvez a minha luz aqui seja muito forte. Li, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre direito do trabalho aí nesses tempos. O que que você tem de novo aí para falar pra gente? Essas MPs que saíram, o que que está acontecendo no judiciário? O que que você pode falar aí pra gente? Olha, nossa, Adri, é assim, questão é que tem muita coisa acontecendo, muitas mudanças rápidas, né? No começo, quando saiu o decreto de calamidade pública, começaram a sair inúmeras leis, MPs, e muitas alterações. Todo dia era uma coisa nova, a gente ficou meio maluco aqui, o pessoal da área trabalhista, o pessoal Uhum. tanto os Tributário acadêmicos, também, acho, né? Tributário e tributários. trabalhista, acho que foram as áreas mais afetadas, eu acho. Pois é, né? Porque assim, se você for pensar, tudo tem relação, né? O mundo tá tudo correlacionado às relações trabalhistas, às relações fiscais tributárias, né? Uhum. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que se adaptar, se adequar. Então, assim, com relação à questão trabalhista, diante da necessidade de adequação, diante de todo esse problema que a gente está enfrentando com relação ao aspecto econômico, ao aspecto social, porque a gente tem que fazer uma leitura de que, de um lado, temos inúmeras empresas, 95% das empresas são microempresas que acabam empregando a grande massa de trabalhadores, e essa microempresa, as empresas pequenas, são tão vulneráveis quanto as empresas, quanto os trabalhadores. Então, a gente tinha que adotar medidas de flexibilização trabalhista, né, por um lado, por outro, essa flexibilização tem por intuito a manutenção do emprego primordialmente, né? E ao lado disso, era necessário que os trabalhadores não tenham também seus direitos primordiais violados, né? Como o direito à saúde, né? Como o direito a questão de preservação para que não seja contaminado pelo Uhum. coronavírus e também pelo fato da empresa também não quebrar, né? Porque se a empresa quebrar, também não vai ter emprego. Então, essa adoção dessas medidas emergenciais e através de MPs, né, foram medidas provisórias que o governo teve que editar diante do caráter de urgência, né? Conforme o próprio artigo 62 da Constituição Federal determina, né? Então, assim, diante do decreto de calamidade, a situação de urgência e a necessidade de adoção destas medidas, né? Agora, com relação ao aspecto do Ministério Público do Trabalho, né? Para quem tá aí com a gente, eu sou procuradora do trabalho. A minha atuação primordialmente é na defesa dos direitos
coletivos dos trabalhadores. Então, a gente tá em uma atuação bem de articulação com os poderes públicos, com sindicatos, com empresas, para tentar, assim, vamos dizer assim, a situação é caótica, né? Mas tentar reduzir o máximo possível dos riscos, né, de perda de emprego, salário, direitos e tudo mais. E com relação a o que como tem muita coisa, eu acabei limitando um pouco, né? Porque senão não dá tempo da gente falar aqui. Lógico. Mas, assim, com relação ao que é principal aqui, né, seria com relação às MPs 927 e a MP 936, né, que foram as que trataram especificamente das questões trabalhistas, né? Primeiro, a MP 927 trouxe a regularização da possibilidade de utilização de teletrabalho, utilização do banco de horas, a possibilidade também de antecipação de férias, mesmo que você não tenha adquirido o período aquisitivo, né, para o gozo das férias, concessão de férias coletivas. Então, várias medidas que o governo buscou através desse MP. Só que não era completo, né? Porque eles estabeleceram inclusive a possibilidade de suspensão contratual sem pagamento de salário e naquela época sem pagamento também do auxílio emergencial. Aí, depois de bater lá no dia seguinte, né, Caio? No dia seguinte eles foram lá Foi revogado pelo Twitter, né? Exatamente. Eles mesmos revogaram, né? Viram que tinha alguma coisa errada aí, porque a gente é uma situação que a gente tem que estabelecer nos dois polos, né? A procurar equalizar isso tudo, né? Aí veio a MP 936 que buscou definiu, né, algumas regras em relação à possibilidade de suspensão contratual e redução de jornada com a redução de salário, né? Ainda com relação à MP, né, voltando ali na MP 927, a gente vê que há uma possibilidade, né, diante da gente poder enfrentar a questão da força maior, se a questão se relaciona a fato do príncipe, né? Então, assim, qual é a definição de fato do príncipe? É uma situação em que haveria responsabilidade estatal, né, diante do fato de um ato estatal prejudicar a pessoa, né? Prejudicar a empresa, prejudicar o cidadão. Então, assim, diante dessa situação, isso se aplicaria ao direito do trabalho? O fato do príncipe se aplicaria, né? Até com relação à CLT, há uma previsão específica no artigo, deixa eu anotar aqui na minha colinha, que eu tô com uma colinha aqui, senão... Básico, né? Pelo amor de Deus. O artigo 486 da CLT, né? Que prevê a possibilidade de pagamento de indenização pelo governo responsável pela edição do decreto e acarretou a extinção da empresa. E aí ela não pode mais trabalhar, porque, por exemplo, vamos supor que a empresa funcionava numa região que posteriormente houve um decreto de que não pode funcionar mais empresa, que é só residencial. Então, diante de um decreto desse, a empresa não tem mais como existir. Vamos supor, eu tô jogando aqui para ficar mais simples de entender. Numa possibilidade dessa, poderia o Estado indenizar, né? Indenizar a empresa. Mas a situação do coronavírus é tão excepcional, né? Tão diferente, que não haveria como a gente considerar que isso deveria ser arcado pelo Estado, né? É uma situação que tem que ser arcada por toda a sociedade. Então, a gente tem, de um lado, o Estado, que está hoje fornecendo o auxílio emergencial de R$ 600 durante 3 meses. É um auxílio que
apesar de todas as dificuldades práticas, né, de saque, muitas pessoas estão precisando recorrer ao cadastro, que ainda não tinha o cadastro único, então está tendo que ir atrás de tudo isso, todas essas dificuldades, causando aglomerações em frente à caixa, né, que a gente está vendo muito isso. Apesar de todo esse problema, foi algo muito importante que o Estado implementou, né, em busca de amenizar, né, um pouco a situação, porque as pessoas estão sem ter como trabalhar. E, por outro lado, ajudar a empresa também para poder... A verdade é que logo no início, acho que a questão foi muito mal vista, né, pelas pessoas. Acho que elas não se deram muito a conta do que iria acontecer em termos de manutenção de empregos e como, assim, suspender o funcionário. E, às vezes, não se deram conta que, às vezes, a suspensão é o que vai salvar a empresa, né? Então, assim, se você conseguisse fazer um bem bolado ali, de fazer um planejamento contábil, para que o empregado, nem o empregado saísse tão prejudicado e nem o empregador, e isso no futuro pudesse salvar os empregos, né? Mas a verdade é que com essa situação se prolongando tanto, não sei, acho que as pessoas agora estão um pouco mais, com mais medo, né? Acho que as coisas já estão estourando um pouco mais, né? Com certeza, porque as pessoas estão vendo que vai demorar para as coisas se normalizarem, né? As pessoas estão vendo que não vão ser só 3 meses, que a situação vai piorar em termos de por quanto tempo que os estabelecimentos não essenciais vão ter que ficar fechados. Como é que vai fazer girar a economia? Como é que essa empresa vai conseguir pagar o salário? Né? Como é que e na volta também, né? Na volta também, né? Mesmo depois que acabar a pandemia, as pessoas não vão ter dinheiro para gastar. Então, assim, eu acho que vai ser uma época de muito pouco consumo de serviços e produtos. Então, eu acho que as empresas agora elas já estão mais retraídas do que nunca, porque elas já estão pensando como que eu vou sobreviver no pós até, né? Ainda que acabasse agora, no final do mês, de fato, que a gente, assim, acho que dificilmente vai acontecer. Mas, e aí? Aí as pessoas já estão sem emprego, já passaram esse tempo, às vezes sem renda, no caso de autônomos. Então, assim, eu acho que tem esse temor por parte da empresa da recessão mesmo, né? Se eles vão se manter, mesmo no pós, se eles sobrevivem a isso e depois vão se manter ali. E aí eu acho que algumas empresas começaram a demitir. Fiquei sabendo de algumas histórias nesse sentido. Suspendeu no primeiro momento, mas agora já verificou que não vai ser possível continuar mais para frente. Então começaram a demitir. Então, assim... E tudo isso vai gerando um aumento cada vez maior do ônus por parte do Estado, né? Porque se a gente verificar dispensas, vão aumentar a quantidade de seguro-desemprego, né, para ser pago para esse trabalhador, e cada vez o rombo vai ficar maior, né? Então, é um círculo vicioso, né? Infelizmente, é um grande problema, porque se de um lado a gente não tem emprego, a gente não tem consumo, e aí, se não tem consumo, não tem empresa. Não tem emprego, e se não tem empresa, não tem emprego. Então, assim, é uma coisa que vai levando a outra. Vai se derrubando, né? Derrubando mais um pouquinho. É um momento muito delicado, né? E assim, essas medidas provisórias que buscaram reduzir... Opa! Acho que não está fixando bem aqui. Já até descobri aqui. Já tinha caído uma vez antes de começar. Eu falei, não, agora eu resolvi. Resolvi não. Não, o meu tá apoiado no computador, porque... Eu peguei o negócio do carro aqui, aí eu acho que... Tá muito escuro ainda aqui. Tá um pouquinho escuro. Mas não tá muito, não. Dá pra ver seu rosto. Não, dá pra ver seu rosto, tranquilo. Porque eu acabei de ver que tem uma luz que eu esqueci de acender. Eu posso acender. Você que sabe. Se quiser acender. O Lucas não tá aí pra te ajudar, não? O Lucas saiu. Não foi? Foi dar uma volta com o cachorro. Então tá bom. Tá perdoado. Na verdade, assim, ele levou o cachorro pra longe pra ele não causar, entendeu? Entendi. Faz parte. Até me perdi aqui quando falo com o Tomo.
Não, que a gente tá então, falando. a gente estava falando, né, sobre a importância a questão do Uhum, fato do príncipe, a questão das MPs. E aí, assim, com relação à edição dessas medidas provisórias, surgiram muitos questionamentos com relação à constitucionalidade de determinados dispositivos, né? uhum. Então, uma decisão recente do STF foi com relação à MP 927, no artigo que trata eu acho que é o artigo 28. Vou pegar outro tripé. Ele tá fixando aqui. Eu vou Jesus aproveitar e vou amado. acender a luz. Tá bom, vai lá. Peraí. Problemas técnicos. Pronto. Aí sim. Aí não cai. Desculpa, viu, gente? Que melhorou, né? Agora eu acho que não cai aqui. Eu A dei luz equilíbrio aqui melhorou? no peso. Ficou ótimo agora. Ai, que bom. Então, com relação ao artigo, acho que é o artigo 28, se eu não me engano, da MP 927, que trata, vamos ver, o artigo, eu acho que eu não anotei, mas é da MP 927. Uhum. Que trata que falava que a contaminação por meio de Covid, né, por meio de coronavírus, não implica em doença ocupacional, né? Uhum. E aí isso foi questionado e o STF recentemente decidiu que poderá sim ser caracterizado como doença ocupacional. E qual que é a implicação disso, né? Isso acabou sendo muito criticado, principalmente pela classe da advocacia, e comemorado por nós, procuradores do trabalho, né? Porque a gente defende primordialmente a saúde do trabalhador, principalmente diante de uma situação desses que estão na linha de frente, né? Então, não era concebível aceitar de que um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, alguém que trabalha na administração do hospital, que tivesse com Covid não pudesse ser enquadrado como doença ocupacional, né? Uhum. Com um vínculo de nexo em relação à doença e o trabalho, né? Não era inconcebível. É lógico que assim a gente tem que analisar, no caso concreto, situações extremas, né? Se por um lado o STF entendeu que pode estar configurado, né, esse nexo de causalidade como doença ocupacional da Covid, por outro lado, a gente tem que analisar situações nas quais assim não haveria como saber se houve ou não contaminação no local de trabalho. Então, por exemplo, uma situação é de uma empresa que já temos um funcionário que foi diagnosticado com Uhum. Covid e depois de alguns dias outros funcionários foram diagnosticados com Covid. Então, a gente pode analisar o caso concreto e ver que talvez aqui estaria presente esse nexo de causalidade. Por outro lado, temos aquela situação em que a, a pessoa trabalha, sei lá, no restaurante delivery, né? Tá entregando Uhum. só delivery, mandando lá ou na porta, né? A gente vê que tem muito restaurante que entrega na porta só, não tá atendendo ninguém. E com máscara, usando álcool em gel, luva, com todos os cuidados e tem Covid, né? Acaba sendo diagnosticado com Covid. E aí, a gente teria que obrigatoriamente considerar que ele pegou a doença lá, né? Mas aí deixa eu até fazer uma pergunta de uma pessoa que não trabalha na área. Uma vez que ele está sendo exposto a esse risco, por mais que ele tenha os EPIs, mas ele está, de certa forma, sendo exposto, ainda mais com esse vírus que a gente sabe que o EPI não é, assim, 100%, né? Ele não retira 100% do risco dele ser contaminado. Então, assim, por esse risco, não poderia também já se enquadrar nessa situação de doença ocupacional, ou até ser um caso de inversão do ônus da prova. Ou Não, seja, a seria. empresa tem que falar, que tem que provar, ó, você não pegou aqui, você não pegou no exercício das suas funções, você pegou, enfim, na sua casa, né? Porque mesmo no transporte, né, vai ser considerado, né? Sim, Como... porque você falou uma questão muito importante a ser levantada. A MP 905, que tratava do contrato verde-amarelo,
que foi recentemente revogada Uhum, pelo governo, ela previa que o trajeto, acidentes ocorridos no trajeto para o trabalho e na volta do trabalho, uhum, não era mais considerado acidente de trabalho para fins previdenciários. E isso está previsto, né, na Lei 8.213, né, de uhum. 91. 91. Estou ruim de número. 91. 91. E Essa, assim, tanta lei, é essa eu tanto número. conheço. É. E assim, memória não é meu forte, gente. Então, assim, eu fico com a colinha aqui quando não tenho anotado, até para lembrar. Então, assim, se a MP revogou, volta o que está previsto, né, na Lei Uhum, 8.212, né? Que o acidente ocorrido no trajeto é considerado acidente de trabalho para fins previdenciários. E aí, se você pega o Covid no ônibus, eu posso considerar que houve um acidente de trabalho, uma doença ocupacional? Então, assim, a questão acaba ficando muito maior do que parece, é. né? E aí, é óbvio que isso vai ser questionado, né? Isso aí vai, com certeza, eu já estou prevendo que vai ser muito questionado judicialmente. Que o empregador vai falar, olha, mesmo o órgão previdenciário que vai ter que pagar o auxílio, Pois é. né? Esse vai, com certeza vai ser um questionamento bem forte. Acho. Aliás, todos, não sei se você viu, mas a previsão que se tem do pós-pandemia é de uma avalanche de ações no judiciário, né, em diversas áreas, tanto que tem assim, o pessoal que faz muita mediação, nos campos que isso é permitido, eles estão falando, gente, eu vou fazer mediação, até o próprio CNJ, se não me engano foi ontem, ele publicou algumas coisas relacionadas à mediação para tentar incentivar isso, para tentar desafogar o judiciário lá na frente, porque eles estão prevendo que em diversas áreas isso vai ocorrer, vão ter diversas demandas. E eu acho que essa é uma delas. Assim, vamos Mesmo aqui, sofrer. mesmo a gente aqui no Ministério Público, né? É, O Ministério Público, de uma forma geral, não apenas o Ministério Público do Trabalho, a gente há uma tendência cada vez maior de pautar-se pela resolutividade. E o que é isso? uhum, É a atuação primordialmente extrajudicial na solução de conflitos, e não só para a solução de conflitos, a gente tem um papel articulador de orientação, porque muitas vezes nem a empresa sabe que está praticando a por irregularidade, desconhecimento, né? né? Eles, Por eles cometem a desconhecimento. infração por desconhecimento. Exatamente. Então, assim, vem uma denúncia, né? Por exemplo, para a gente, vamos supor, nessa Covid, a gente recebeu inúmeras denúncias por falta de fornecimento de EPIs ou não fornecimento de todos os EPIs adequados. A empresa Uhum. não. Porque a gente vê grandes empresas, mas tem muitas pequenas que não têm noção, não têm ideia da sua própria responsabilidade, É né? muita legislação, né? Se você for É pensar, por muita mais que às legislação. vezes a empresa queira, né, estar de acordo com a legislação ela é muito vasta. Então, assim, ela tem a legislação de vigilância sanitária, que também envolve, né, lógico, a segurança do trabalho, tem a tributária. Então, assim, é muita legislação e é muita resolução, é muita coisa administrativa. Não é só legislação, lei, né? É muita coisa administrativa. Então, realmente, para as empresas terem todo o conhecimento é muito difícil. Não, não tem como. Então, aí vem o Ministério Público com esse papel, né? Com esse Uhum, papel de. A preocupação nossa é o quê? É adequar a conduta da empresa à lei. E não, vou aplicar só multa, vou ajuizar, vou bater. A mediação acaba sendo um instrumento nesse momento, de suma importância para tentar resolver o conflito, né? Então, assim, a gente recebe denúncia lá vamos supor uma empresa que resolveu dispensar todos os trabalhadores porque ela está numa crise e não vai conseguir manter. Às vezes a empresa nem sabia desse direcionamento da MP 936, que uhum, permite a suspensão contratual, com pagamento a esses trabalhadores da, é. da, de um auxílio, né, com base no valor do seguro-desemprego, lembrando que não é seguro-desemprego, não se trata de seguro-desemprego, né?
bem para deixar bem claro para o pessoal aí que está É assistindo. o benefício assistencial, né, que eles É chamam. um benefício assistencial. Então, assim, a gente chama a empresa, né? A empresa não sabia, eu mandei embora porque eu não tinha como pagar. Olha, mas empresa, você pode adotar suspensão contratual, você pode reduzir a jornada de trabalho com a redução de salário. Aqui está permitindo para você manter esse emprego e você manter a empresa. Então, há muita desinformação, né? Esse é um grande problema que a gente vê aqui, que acaba não... a gente acaba não vendo porque a gente acha que todo mundo sabe que está na lei, porque a gente estuda, né? Então, a gente acha que Então, o grande papel, não só de nós, do Ministério Público, mas também do advogado, né? Que vai receber a empresa, que vai tentar solucionar a questão através de uma mediação, ajudar também o seu cliente a fazer a elaboração de um contrato, né? O contrato individual que está previsto, que também é objeto de muita polêmica, né? Porque as determinações da MP 936 de redução e suspensão do contrato, redução da jornada, né? Com redução do salário e suspensão contratual, depende de contrato escrito com o trabalhador, né? Só que a gente vê um problema aqui jurídico, né? Constitucional, de que e os sindicatos não vão participar, né? Aí veio toda aquela novela, né? Foi ajuizada uma ADI, a ADI 6363, que o ministro Ricardo Lewandowski foi lá de forma monocrática, acabou por entender que era inconstitucional, aí veio o plenário e não referendou a decisão do ministro Lewandowski, falando que é uma situação excepcional. Só que, assim, a gente vê que tem uns problemas tem a prática, né? Ou tem os problemas práticos da solução do negócio e tem o que está na Constituição. A Constituição define que soluções coletivas, né? Redução de jornada, redução de salário, precisa de norma coletiva, precisa de intervenção sindical, né? A gente tem que dar prevalência às normas coletivas sobre o acordo individual, né? As convenções coletivas. Só que aí, como é que faz? Se numa situação dessa de pandemia, que todos estão em casa, como é que a gente vai reunir e fazer uma assembleia dos sindicatos? E eu não sei se também o medo, quando teve essa retirada não, né? A derrubada, né, da decisão liminar. Se não houve um medo dos ministros de que os sindicatos passassem por cima da situação econômica das empresas e falassem, não, não pode, isso não pode acontecer, e isso fosse mais prejudicial, pelo menos das fundamentações que eu vi dos votos, era mais assim, olha, se a gente não fizer isso agora, a empresa pode não existir amanhã, né? Então, e a gente vê que até pela excepcionalidade da situação hoje em dia, tem algumas pessoas, e eu acho que os sindicatos também podem estar nesse bolo, que não se deram conta da excepcionalidade, né? Do que, assim, você fala assim, não, é isso e pronto, a gente vê isso muito com as escolas, né? Ah, é isso e pronto, tá, tudo bem, é isso e pronto, mas amanhã talvez vocês possam não existir. Então, assim, vamos parar, porque assim, a gente está numa época que o direito em si, ele está sendo colocado em um segundo plano, ele tem que ser observado, é óbvio, mas assim, se a gente não se ajudar, né, lógico que a gente vai ter que contar com a boa-fé da empresa nesse caso, né, que ó, você vai vai suspender o contrato, então de fato ele não vai trabalhar, se ele tiver com hora reduzida, ele vai ter a redução das horas de fato, mas eu acho que, eu não sei, eu senti um certo receio por parte dos ministros nesse sentido, de repente colocar também para os sindicatos aprovarem esse acordo e nisso os sindicatos serem contra e derrubarem aí o escopo da lei, né, que era a prevalência da empresa e dos empregos, né? Que assim, não pode se pautar no achismo, né? Eu acho que a grande questão é que o STF, nesse ponto, fez uma decisão, né, proferiu uma decisão muito mais política,
né? Uhum. Como a grande maioria dos casos que a gente vê, infelizmente, não criticando, mas Hoje em assim, dia, hoje em dia tá. a gente vê que o embasamento constitucional, né? O STF é o guardião da Constituição, né? Uhum. O embasamento constitucional. Deixa eu mandar um beijo para Manda Heloísa. aí que olha, veio. Olha, eu tô com saudade de você, Elo. Então, assim, o grande problema é esse. O STF fez uma decisão que não está pautada, não é uma decisão jurídica, né? Uhum. Porque a gente não pode falar assim, eu acho que o sindicato não vai cooperar, então Eu acho que não é não nem pode. cooperar, eu acho que é falta de conhecimento. Que eu tenho visto muito, tudo bem, que o sindicato ele é especialista em direito do trabalho, né? Mas eu acho que por ter esse histórico de proteger o trabalhador a qualquer custo, e que é um histórico que veio, assim, a gente não tem nem o que criticar disso, né? Porque justamente o trabalhador ele é o lado mais fraco. Mas eu não sei, eu sinto um pouco isso. Foi uma coisa, eu hoje pesquisando, eu vi alguns áudios, né? Eu já tinha visto a decisão e tal, mas hoje eu vi alguns áudios dos votos e me passou essa impressão que eles, assim, eles estavam com medo, de fato, de que passando pelo sindicato, o escopo da lei talvez fosse atrapalhado, mas né, foi uma impressão minha, não sei. Não sei se Assim, foi esse o objetivo do voto, eu vou do até julgamento. falar no MPT, a gente tem, se alguém, né, tiver interesse, entre no site www.mpt.mp.br, que lá a gente emitiu diversas notas técnicas, né, que espelham o pensamento da nossa instituição em relação Uhum. ao aspecto do coronavírus, né, a tudo que está acontecendo, né? E uma dessas notas técnicas a gente coloca de forma bem enfática, né? Que com relação ao MP 936, que não se pode prevalecer o acordo individual numa situação como essa sobre as normas coletivas, sobre a convenção coletiva, nem que venha posteriormente uma convenção coletiva dar aval ao que foi estabelecido no acordo, porque assim, da mesma forma que a gente pressupõe, né, que o sindicato pode causar problema, pode causar empecilho para a solução de uma questão emergencial, a gente tem que considerar que a empresa pode se aproveitar dessa situação. Ah, sim, né? Então, assim, tem que fazer uma leitura global, né, de tudo, porque a gente vê empresas que deram suspensão contratual, mas continuam mandando o trabalhador prestar serviço. Tá Ou dando reduz, né, a teletrabalho. redução de jornada, que no final você acaba fazendo a mesma coisa e é só no papel mesmo. Até porque você não tem. Muitas vezes você está trabalhando em home office e você não tem, né? Então você está trabalhando por produtividade, não, né, por tempo exatamente à disposição da empresa. E aí a empresa começa a usar o argumento que no home office não é possível o controle da jornada, e não é bem assim. Há formas de controle de jornada. A gente tem muito cuidado com relação à saúde mental do trabalhador, né? Nessa questão. É um dos nossos nortes aqui de atuação. A Lu, vou te mandando um beijo para você também, que você ficou com A Lu é ciúme. tua irmã, não? A minha irmã. Eu olhei aqui e falei, deve ser ela. Ela está perguntando como conciliar a redução formal de jornada com teletrabalho. É o que eu vou falar agora. A questão, a questão, assim, é que o teletrabalho é uma forma diferente de prestação de serviço, né? É a mesma coisa que você tá presencialmente, só que você está em casa, com os meios com os meios que você possa exercer esse trabalho, né? Internet, computador, ter todo um aparato para você conseguir trabalhar. Agora, você consegue fazer sim um controle dessa jornada. Você pode fazer o controle dessa jornada por meio do WhatsApp, né? Mostrando os horários, por meio de um Skype, um MSN nem existe mais, né? Mas acho que tem, acho que até tem, viu? Tem? Não, você tem que estar SMS, né? SMS. Não, mas, Você tem que estar conectado durante a jornada de trabalho. Então,
existem sim formas de controle. Uhum. E aí, se, por exemplo, ficou estabelecida uma jornada em teletrabalho, vamos supor, das 8 ao meio-dia, redução de jornada, tá? 4 horas por dia. E o patrão vai marcar uma reunião por Skype, por videoconferência, às 16 horas, ele já está fora da jornada, Uhum. né? Uhum. Então, há sim como conciliar, né? Há essa possibilidade de conciliar o teletrabalho com o controle de jornada, e aí é mais difícil a fiscalização. Mas tem como o empregado, posteriormente, vamos supor, passando essa pandemia, ajuize uma ação e pleiteie horas extras. Né? Isso não tem, não vejo óbice para ele conseguir fazer isso. Né? Então, E na verdade isso já ocorre, né? Lógico que não é no âmbito de casa, mas a fraude, né, no pagamento de horas extras, é coisa que é corriqueira, né? A gente vê todos os dias isso, assim, no Poder Judiciário, no trabalhista, né? direto. Então, assim, é uma conduta que a empresa já tem normalmente, né? Então, realmente tem que ficar em cima. Então, por isso que eu falo, tem o É. sindicato que pode prejudicar? Tem, mas tem empresa que pode prejudicar. Outra coisa que a Uhum, gente falou, que a gente expediu, né, das nossas notas técnicas em relação ao MP 936, foi com relação à aplicação desse auxílio emergencial às empresas de forma uhum. restrita. O que eu quero dizer de forma restrita? Será que todas as empresas estão efetivamente passando por problemas financeiros, necessidade de dispensa de trabalhadores? Ou será que ela está se aproveitando também dessa situação? Né? Então, Entendi. às vezes, é uma empresa de tecnologia, Tá bombando agora. entendeu? É. Então, assim, a gente não pode generalizar tudo. A gente tem que olhar, assim, no caso concreto, Uhum, essa empresa está precisando de um auxílio emergencial? Tá, então vamos lá. A gente faz essa equalização, né? uhum. Né? Porque como toda a sociedade tem que arcar, o Estado, a Sim, empresa, faz todo o sentido, né? consumidor, o empregador, né? Até o consumidor tá pagando pato aí, né? Tá cancelamento de voos, cancelamento de shows, eventos, viagens, gente que ia casar e que não vai casar mais, que tá tendo que pagar multa. Eu acho meio errado ter que pagar multa, mas assim. E a empresa lá que está perdendo dinheiro também, né? A gente tem que olhar tudo. Na verdade, essa questão do entretenimento e enfim, no caso, até do casamento, você falou do casamento, outro dia eu vi uma palestra online aqui que eles estavam falando, eles estavam criticando, na verdade, né, a MP que tratou disso, do entretenimento, porque ele falou assim, gente, aí tá, você fala que o consumidor tem que consumir isso num outro momento. Tá, a pessoa ia casar agora, não casou, e aí até no outro momento ela separou. Passou a pandemia, separou. E aí, o que você vai fazer? Então, assim, realmente que é difícil, né? Quando vem a legislação, você tem muito caso concreto, né? De cada situação. Então, assim, você uma legislação para salvar a empresa, tudo bem, mas de repente já está deixando o outro lado, de fato, carente, né, de um resguardo, né, porque É, não vai abranger todas as situações e às vezes uma pessoa com uma situação peculiar pode ser prejudicada pelo texto de lei. Então aí você tem que provar que o texto de lei não te aplica, não sei. É um pouco e é uma situação difícil. emergencial, é força maior, É. né? Então, não tem como a gente amparar todos os setores de forma completa, né? Por isso que eu falo, é equalizar. Mas quem que é a parte Uhum. mais fraca, né? Voltando aqui na relação trabalhista, né? Quem tem um pequeno empreendedor, tem as empresas pequenas que são tão vulneráveis quanto, mas também tem as Sim, grandes empresas que será que elas não estão querendo lucrar, continuar lucrando? E esse momento não é momento de pensar em lucro, e sim de redução de riscos, né? Então, é uma Uhum. abordagem que a gente tem que fazer é, muito mais ampla, né, do que simplesmente você olhar a lei, tem direito ou não tem direito, a Constituição prevê e aí a gente vai excepcionar, porque nesse caso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Não dá para A verdade é que analisar o só no ideal seria ponto. negociar caso a caso,
mas na hora de negociar, de fato, se você não tiver um sindicato por trás do trabalhador, tem muito trabalhador que não vai nem saber o que pleitear ali, né? Não sabe, não vai saber negociar e a solução vai ter que ser igual para todo mundo, né? Porque você não vai poder tratar isso. Aliás, uma coisa que eu queria perguntar, né? Essa questão de suspensão de contrato, tudo. Foi uma coisa que me ocorreu, não sei nem se alguém já perguntou sobre isso. É, o tratamento diferenciado entre os funcionários. Então, assim, por exemplo, você tem uma parte que vai continuar trabalhando e vai receber uma parte do trabalho, e outra não, você foi suspenso e vai receber só auxílio emergencial. Como que se vê isso, essa distinção entre os trabalhadores que estão, de repente, no mesmo posto de trabalho? Olha, toda vez que a gente trata, né, de Uhum, tratamento distinto, a gente tem que ver a situação, né? Aquele velho brocado, né? A gente vai tratar desigual situações uhum, desiguais, né? Vamos tratar igualmente situações iguais, né? Na medida das suas desigualdades, né? uhum, Que a gente aprende na faculdade. Mas como que a gente poderia ver, por exemplo, um caso concreto, né? Vamos supor que temos um restaurante, né? Os decretos, na maioria, né? Os decretos estaduais e decretos municipais estão permitindo a abertura de restaurantes apenas para delivery e entrega na porta. Tá? Uma uhum, situação como essa, você precisa de quantos garçons, né? Se não tem ninguém no estabelecimento. Né? A uhum. gente precisa de um funcionário que vai entregar a comida lá na porta, né? Tomar o pedido e entregar. Agora, e o cozinheiro? O cozinheiro vai continuar cozinhando comida, né? Tudo bem, vai ter uma redução de demanda? Talvez tenha. Mas você vai continuar precisando de um cozinheiro. Então, assim, funcionários de um mesmo estabelecimento. Mas aí são A gente funções diferentes, né? Agora, quando é a mesma função, eu tive uma diminuição da demanda. Nem combinamos isso, né? Tive a pode fazer diminuição da um. demanda e tive que diminuir, por exemplo, os entregadores, né? Não, no caso do entregador, ele até vai ter um aumento de demanda, mas assim, é, enfim, eu estou numa empresa e eu tenho um cargo de gerência e eu tenho algumas pessoas que fazem, os analistas, vai. Tem os analistas que auxiliam a gerência. E na hora de dispensar os analistas, dispensar não, né? Suspender, dispensa metade e a outra metade. Eu estou falando assim, em termos de indenização no futuro. Você vê alguma possibilidade dessas pessoas entrarem com uma indenização com pedido Com de pedido de indenização contra a empresa? equiparação, como uma Pedido equiparação salarial. ou até uma indenização mesmo, né? Por que eu fui preterida em relação ao outro? Eu não sei. Apesar que eu acho que nenhum judiciário vai julgar esse procedente por conta da situação que a gente está vivendo, né? Mas é uma coisa que a gente começa a É, problematizar. a gente Não começa. sei. Realmente, isso vai chegar. Isso aí vai chegar. Mas, assim, a gente tem que ver que a questão do tratamento discriminatório tem que ser aferida no caso concreto mesmo. Né? Tem que Uhum. ver os motivos, né? Toda vez que a gente vai abordar uma questão de discriminação, tem que ver os motivos, né? Pelos quais houve Turismo. reeleição É. de um em detrimento do outro. Realmente, Uhum. vendo por esse lado, poderá até ser, né, que o empregado consiga alguma coisa, se ele conseguir comprovar que houve Pleitear, ele pode pleitear, né? Vai pleitear conseguir. pode pedir tudo. Mas, É. assim, seria necessário ele comprovar, né? Ele Uhum. comprovar essa situação. Mas, assim, a gente vê aqui um tratamento discriminatório. Você me fez lembrar de uma questão ainda da MP 936. Uhum. E ele faz uma distinção entre necessidade de acordo individual conforme o salário do trabalhador. Uhum. Então, existe uma faixa salarial, né, que ganha menos de 3 mil e poucos reais, que coloca que eles não precisam de acordo coletivo, basta um acordo individual para redução da jornada e salário e suspensão Uhum. contratual. O pessoal do meio aqui, de 3 e pouco Isso, até 12 mil, até provavelmente. 12 mil, alguma coisa assim, Alguma coisa assim. apenas convenções e acordos coletivos sobressai. E acima Uhum. de 12, né, que são os chamados trabalhadores hipersuficientes, conforme está previsto na CLT, né, que são Uhum. aqueles que têm diploma superior, né, de ensino superior e o salário acima de 12 Acho mil, que que dois tetos. Eu acho que eles colocam como dois tetos da da Previdência, se não me Previdência. engano. É.
E também seria necessário, não seria necessário acordo de coletivo, acordo individual. Por que essa diferenciação aí de Pois trabalhador é, conforme salário? Eu vejo isso como totalmente discriminatório. eu não entendi. Eu não vejo Eu não sentido entendi. nenhum. Não vejo sentido nenhum. O sentido é, a grande massa de trabalhadores está no primeiro grupo. Esse é o sentido. Só que a grande No massa primeiro de trabalhadores, grupo, de até que, R$ 3.500, mas essa grande massa tá. é a massa mais vulnerável. E é E é que aquele vai que fazer vai ter sem um mais medo de sindicato. perder o emprego. É. Né? Ele vai ter mais medo de perder o emprego. Portanto, ele vai se submeter a qualquer coisa que o patrão vai falar para ele. Entendeu? Então, como é? E De assim, é fato. acordo individual. Né? Então, assim, infelizmente, a gente está vendo muito o lado, empresa, vamos manter emprego. Uhum. E o outro lado, e a possibilidade de utilizar-se desse discurso para explorar? Porque É. sempre houve exploração, sempre teve exploração do trabalhador, independentemente das circunstâncias. Infelizmente, a gente vê que muita gente se na prática a teoria é outra. Esse não vai Surgiu, eis que concordar comigo. surge. Ele voltou com o cachorro e agora tá palpitando na live, né? Põe ele aí para fazer live junto. Tô Esse brincando. juiz, a advocacia na prática também entrou, também não vai concordar com o que eu tô falando, né? Os dois aí vão contra mim aí. Mas assim, é, é, o Zé Pedro, essa regra é totalmente discriminatória, é isso mesmo. Vamos brigar aí comigo, esses dois aí. Até perdi o fio da meada. O que eu tava falando, gente? Já se perdeu. Das faixas, de Isso, que é a precisar faixa mais a presença vulnerável, do sindicato. né? E aí, do Uhum. mesmo jeito que há essa exploração por se aproveitar desse momento, a gente vê que temos outras coisas que a gente está vendo aí, né? Que sempre existiram e vão continuar existindo, que é superfaturamento na compra de Uhum. respirador, né? Nossa. Corrupção. É uma coisa que, assim, infelizmente, é a realidade. Então, a gente não pode pressupor que está todo mundo agindo bonitinho, de acordo com o direito, que está todo mundo preocupado com todo mundo. Tá cheio de gente aí na rua que não está precisando sair e sai, e vai para baile, É. funk, e vai sair sem máscara, prejudicando E a todo gente mundo. cada vez mais dias em casa, né? E assim, as pessoas é meio que da natureza do ser humano, infelizmente, do brasileiro também, o desrespeito às regras, né? Então, assim, quando eu vejo que, Levar uma que a gente vantagem, né? que vão levar alguma Eu, vantagem, é, por isso que tem que ter a gente, né? Por isso que tem o é. MPT para ir lá bater, encher o saco, ajuizar a ação, né? A gente está fazendo, além desse trabalho relacionado a, a orientação, a articulação com órgãos públicos, a gente está fazendo, assim, está tendo uma atuação assim do Brasil inteiro, de todos os ministérios públicos, assim, para fazer levantamento de painéis de controle com relação a aos insumos que estão sendo comprados em cada setor, tanto de empresas quanto pelas secretarias da saúde. Então, assim, a gente está recebendo formulários, né, do SUS informando, olha, Uhum. no estado tal tem tantos leitos, tem tantas máscaras, tem tantas coisas. A mesma coisa, a gente recebe do SESMIT, né, que são que é o setor que cuida da saúde e segurança do trabalhador nas empresas, também informando, olha, Tá. trabalhadores têm Covid, houve adoção de medidas tais, tais, tais. Então, a gente está tentando atuar um pouco mais para obter informações, para saber em que direção tomar, né? E também para ver as nossas destinações, né? Porque o Ministério Público do Trabalho está voltando-se para o combate à Covid em relação aos valores que a gente recebe pelas multas por descumprimento de termos de ajuste de conduta, os valores que a gente recebe em condenação, a gente recebe não, né? Mas o que a gente consegue de Sim. condenação
por danos morais coletivos, para poder direcionar para o combate à Covid, né? Então, por exemplo, onde eu atuo, que é lá no Amapá, a gente já conseguiu destinar mais de R$ 1 milhão para a Secretaria de Saúde do município, que a gente sabe que é um município que está com muito problema, lá está colapsado já. E aí a gente fez um termo de cooperação com eles para compras de respiradores, né, para que sejam comprados também equipamentos de proteção individual. Está com muito problema de fornecedor, né, de máscara, de tudo, mas a gente está tentando de alguma forma fazer a nossa parte com relação... Na medida do possível, porque também não tem como fazer milagre. Né? Porque a gente está tentando comprar respirador com a China lá, né? A gente tem uma associação com a UNOPS, que é um escritório das Nações Unidas, especializado em projetos. A gente tem um convênio com eles, que a gente encaminha os valores obtidos por TAC, por condenações, para eles comprarem esses respiradores para mandar para o Amapá. E não tem, assim, a demanda a procura está muito grande, então não tem demanda, né? Assim, não tem respirador. Então, o que fomenta muito a teoria da conspiração, né? Do surgimento do vírus, né? Porque todo mundo procurando a China, de onde surgiu o vírus, aí a mente, a mente floresce. E tudo o pessoal politiza, tudo é politizado, né? Ai, não vamos nem entrar nesse não, foi só um comentário, porque uma coisa que me veio na cabeça. O que a gente está tentando fazer é isso, né? A gente faz essa destinação, a gente tem um destinômetro que a gente fala. A última vez que eu olhei, eu acho que estava 250 milhões já no Brasil inteiro que a gente conseguiu destinar. Tudo bem que assim, né? Não é tanto quanto outras empresas. Graças a Deus temos empresas também muito comprometidas que estão fazendo doações, procurando ajudar, né? Solidarizar. Temos pessoas boas, né? Não é só pessoas ruins no mundo, não. Graças a Deus. Mas assim, o que importa nesse momento é que as pessoas fiquem em casa, né? Quem puder, fique em casa para ajudar aqueles que não podem ficar em casa, né? Exatamente. É a melhor forma. A gente tenta sair mais rápido disso, né? Porque não adianta nada, eu vou só ali, não vou ficar em casa. Olha o tempo que a gente está. Outro dia eu falei sobre isso, eu falei, gente, como a gente já poderia estar muito mais perto da livre circulação se a gente tivesse uma adesão muito maior ao isolamento desde o início, né? E assim, o que a gente vê é que sempre vai se prorrogando, porque, assim, sabe, você tem os espertinhos, né? Que falam, não, o vírus não me pega, e quem é você para me falar para colocar máscara, para entender, para entrar no supermercado. Então, assim, realmente, enquanto a gente ficar lutando contra isso, então, gente, vamos obedecer e vamos tentar passar por isso, né? O mais rápido, porque todo mundo está sofrendo. Enquanto mais a gente reluta em obedecer, né? As pessoas relutam em obedecer, mais vai demorar para sair dessa. Bem difícil. Oli, só te dar um parâmetro. A gente está com 53 minutos de live. Tem mais coisas que você precisa pontuar? Bom, eu estava falando da questão dos painéis de monitoramento já, né, com relação ao MPT, que vem fazendo isso. A gente também está verificando, fazendo diagnóstico de casos de Covid em empresas e atuando de uma forma, como eu falei, né, do MP resolutivo, né, de uma forma de orientação também, né, de empresas para que elas adequem as suas as medidas, né, as medidas estabelecidas pela Anvisa, pela OMS, através da expedição de recomendações, né, para essas empresas, e verificando também se há comunicação de acidente de trabalho, que agora a gente, com essa decisão do STF, a gente está também exigindo isso, né? E também, uma questão muito interessante que eu anotei aqui, que eu até estava... semana passada eu dei uma palestra para jovens aprendizes, né? E tinha muita questão com relação à Covid, a situação deles, né? Muitos me perguntaram. Aí eu fui estudar um pouco mais o assunto e assim, o que eu verifiquei com relação aos jovens aprendizes, porque a gente sabe que é um contrato diferenciado, né? É um contrato de trabalho diferenciado que determina
que além da atividade prática, tem que ter uma atividade teórica através de aulas dadas pela instituição concedente da aprendizagem e Isso. tal. E aí, assim, numa situação como essa, como é que fica a suspensão contratual, né, destes aprendizes? E aí eu verifiquei que, em relação a eles, eles podem ficar em teletrabalho, né, com a possibilidade dessa orientação que eles precisam ter, teórica, por meio de EAD. Né? Aí a gente entra naquela questão de que nem está acontecendo nas escolas, nas faculdades, tudo que envolve aprendizado, estão tentando fazer a reabertura por EAD, né? Para manter esses contratos. Mas se não houver possibilidade, haveria a necessidade de redução da jornada, somente com a atividade prática, e aí haveria um elastecimento do contrato de aprendizagem para depois ele ter... Uma Mas, assim, reposição? Uma uma reposição das reposição, mas aulas. eu acho meio que impraticável isso, né? Para ser bem sincera, né? Enfim, Mas acho que em jovem, eu não sei, eu acho que sendo jovem aprendiz, né, até pela idade, eu acho que funcionaria um EAD, né, uma substituição via EAD, porque já está num nível, assim, numa idade mais avançada, né, então, assim, eu acho que o conteúdo, pelo menos no conteúdo teórico, né, até porque atividades práticas não tem como, né, mas... mas sabe qual a grande questão, Dri, do É, EAD? é, Que a grande maioria dos nossos jovens aprendizes são de classes não, mais baixas. não tem E a muitos deles internet, não tem têm razão, acesso à internet. tem É razão. o mesmo problema que vem acontecendo com a Uhum, questão do Enem. tá, tá. O Enem, as pessoas, Uhum. assim, grande massa de estudantes, né, que são da periferia, que são de escolas públicas, muitos não têm acesso à internet. Como é que vai fazer, né? É isso aí. Não, Então tem é toda esse a razão. problema que eu vejo, né? Com relação às escolas do Procon, editou recentemente uma nota técnica e acho que fez até um acordo com o sindicato, no sentido de que as escolas, se elas querem, então, cobrar pelo ensino em EAD, que elas tenham o aparato, que para quem não tem, que elas deem o aparato tecnológico, né? Enfim, senão eles não poderiam cobrar a mensalidade. Porque justamente isso, como é que você está cobrando uma mensalidade de uma pessoa, não é obrigada a ter, não, às vezes nem pode, né? Não consegue ter a internet em casa, o equipamento. Então, assim, você está cobrando por uma coisa que ela não tá, nem consegue usufruir. Então, é E é difícil, uma, realmente, é uma é uma realidade muito... tem várias realidades, né? Então, e a Covid, né? Toda essa pandemia está escancarando a desigualdade, né? é. A desigualdade social que temos no nosso país. E também poderá ter um ponto positivo de que talvez depois disso a gente comece a pensar em avanços tecnológicos, né? A gente viu que saiu aqui uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do CNJ também, tratando da possibilidade de audiências por meio de Isso. videoconferência, como Uhum, viabilizar isso, como é que a gente vai chamar uma testemunha, né, para ser ouvida se uhum. talvez ela não tenha Não internet em tem. casa. Uhum. Então, assim, precisa de uma alteração, de uma mudança estrutural para para que a gente consiga adaptar toda essa situação, porque pode ser o futuro, né? Uhum. Da gente ver que o teletrabalho funciona, que desde que não desde que não haja superexploração, teletrabalho Sim. funciona, a possibilidade de reuniões por videoconferência, a gente vê que, mas isso precisa ter uma estruturação melhor, né? Para que possa Ó, funcionar e atinja mais pessoas. Oli, a gente já está encerrando o tempo da live. Em relação aos cursos livres, precisa ver qual que é o curso livre. Então, se tem como possibilidade de se substituir ou não por EAD. Eu acredito que seja isso, essa pergunta, se tem que suspender ou não. Então, assim, depende do curso livre, se ele vai poder repor depois. Depois, se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no Instagram do Procon, eles têm bastante conteúdo com relação ao Covid. Li, queria agradecer muito a sua disponibilidade. Vamos marcar a nossa live de concurso público. Porque é o que eu mais gosto. Eu adoro falar de concurso. Então, vai ser um Então, prazer. Para quem então quiser, depois,
Quem A tiver gente, interesse, seria a gente excelente. já marca aí certinho e já publica aí para o pessoal se preparar. Brigadão, viu? Obrigada, Adri. Muito obrigada pelo Sempre um convite. Obrigada prazer a falar com todos. você. Um beijo. Beijo.